Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Vou esperar o pessoal do Instagram. Ô Danilo, boa tarde, Danilo. Boa noite, né? O pessoal tá entrando aí, que bom. Primeira coisa, quero saber se vocês estão me escutando. Agora tem áudio, graças a Deus. Tá, já vamos pedir pro Felipe entrar então. Salve, salve pessoal que tá chamando. Como é que eu faço agora, gente? Eita, tô ficando velho. Já chamei o Felipe, ele já tá entrando. O cabelinho tá bem difícil. Opa! Agora! Consegue me escutar agora? Eu consigo escutar. O áudio está um pouquinho longe, mas dá para escutar. Tá bacana. Eu não preciso gritar, não. Pô, Nossa, cara, eu tinha feito uma introdução, mas como agora a live está na sua página, você faz a introdução, é melhor. Faz as não, pode fazer a boas-vindas. introdução. A live é sua, Felipe, por favor. Já fez antes, Eu vou já que... botar só para enquanto, porque assim, o Instagram tem esse negócio de algoritmo, né? Então Sim, precisa entregar. Então bora botar um pouquinho o hino da independência, do Império, enquanto vai pode botar, bota levando pro aí. povo. E aí tu vai respondendo no boa noite da galera. Boa noite. Boa noite. O pessoal tá entrando em peso, hein? Já estamos com É, 23 pessoas. 23 patriotas adequando conosco. Que alegria. Vamos dando salve aí, pessoal. Vamos dizer onde é que vocês estão, de onde vocês falam. Vamos conversar um pouco enquanto o hino toca. Monarquia Paraíba, boa noite. Boa noite, Luiz. Luiz Eduardo. Vamos. Salve K224065, não sei um monte de número lá. pronto. Boa noite a todos os amigos seguidores da Von Régio e da página da Associação Cultural Princesa Isabel. Agora, como já está em peso aqui, então os comentários estão indo muito rápido. Então, vou dar boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Tudo bem, meu Boa noite, amigo? Felipe. Primeiro, eu queria agradecer, né? A live, tu estás embaixo, eu estou em cima, mas a live é sua, você que me convidou, então A live é nossa, a live é a nossa. live é nossa. Então, eu gostaria de agradecer o convite, eu me sinto lisonjeado pelo convite, muito obrigado. A gente vai falar sobre uma coisa pouco discutida, né? Vamos dizer assim, um É um tema um pouco, pouco discutido. um pouco discutível, do príncipe Pedro Henrique. E, enfim, vamos conversar bastante sobre isso, sobre a Bom Region também, se for o caso, com o pessoal, Vamos, tirar vamos do sim. pessoal. Então, queria agradecer primeiro e dar boa noite a todo mundo. Muito obrigado e vamos que vamos. Nesse primeiro momento, era só bom falar essa questão o Instagram está com um problema muito grande de entrega de publicação. Ele está com problema Uhum. nos algoritmos. Então é bom que os seguidores aí, nossos amigos da Von Régio e da associação, ativem um sininho. É bom que ativem aquele sininho Ah, para sim. poder receber as notificações de publicação, os vídeos ao vivo e tudo mais. É bom. Acompanha, é melhor para acompanhar, depois para comentar, né? Sim. Etc. Então, nesse primeiro momento, e aí, Vitor, como é que você se descobriu monarquista? Diga pra gente aí. Toda vez que eu faço que eu falo numa entrevista assim, eu falo de uma coisa diferente. É que na verdade a gente não tem, né, um começo de tudo, né? Tem gente que começa, Sim. tem gente que descobre a história do Dom Pedro II, tem gente que descobre a história do próprio Brasil. Mas eu acho que eu comecei monarquista há muito tempo atrás, quando eu comecei a ouvir o meu pai e a minha mãe, né? Entendeu? Porque Sim, sim. monarquia nada mais é do que uma estrutura familiar. Então, assim, eu ouvindo meus pais, a gente já se torna um pouco monarquista. Eu acredito que com a educação a gente já se torna um pouco. Mas falando assim da monarquia mesmo, do sistema parlamentarista monárquico,
da monarquia do Brasil, eu comecei, eu acho que como todo mundo, pesquisando a história do Brasil fora da escola, né? E me deparando com um mundo não contado, né? Um mundo diferente daquele que a gente ouvia. E, e foi isso, eu estudando, acho que na maioria das pessoas que começam a estudar a história do Brasil tem um pouquinho de monarquista, entende? Eu acredito nisso. E foi assim, eu estudando a história do Brasil, estudando a história do Brasil, lá em meados de 2007, 2006, 2005 ali, quando eu estava na escola ainda. E eu acho que, tu vê, assim, a maioria eu não vou dizer, mas assim, tem muitos monarquistas jovens, né, de 10 a Tem, 19 anos. a gente tem um seguidor aí, o Vitor, que inclusive, não sei se ele vai entrar aqui, não sei se ele segue aqui a página, mas entrou na nossa live quando a gente abriu. Ele tem 10 anos, cara. Então ele É, é um cara assíduo, assim. é, E ele faz a discussão, entendeu? O debate nos comentários com as pessoas. Eu penso até que é um rapaz de 20 e poucos anos. sim. E foi assim, foi descobrindo a história do Brasil, e descobrindo como o golpe, né, que eu acho que foi um dos grandes momentos negativos do Brasil, né, a história de Dom Pedro II e como ele deixou o Brasil e o amor dele pelo nosso país, pelo país dele também, claro. E foi assim, Felipe, Entendi. eu acho que quase como todo mundo, por osmose, assim, por É osmose verdade. educacional, vamos dizer. O Gostei de ter sistema o é PIN. um. Ah, eu comprei na Avon Regio, olha aqui, ó. O PIN aqui, inclusive tem um outro. Preciso Tem comprar mais vários. coisas, hein? Faz Até tempo que eu não indico vou aí. faz tempo que eu não vou para Belém, né? Não, teve aquele segundo encontro monarca, que foi em 2019, mas não deu para vocês virem, né? Não teve Não, deu. como, Infelizmente foi muito em cima não da. deu, muito em cima da hora. E É, aí a gente estava pensando em fazer um outro encontro, só que veio a pandemia, aí nesse estragou eu já tudo. tinha falado que eu ia comparecer, querendo ou não querendo comparecer, porque na verdade o primeiro encontro foi em 2017, se eu não me engano, né? Foi, E foi o primeiro encontro da Von Regio, né? Que foi o primeiro ano da Von Regio. Então, para nós foi muito importante esse encontro, ver as pessoas e como elas reagiam aos nossos produtos. Então, foi bem legal a bacana. reação e foi muito importante para a gente, para o começo, assim. E como é que surgiu a Von Regio? Como é que surgiu a ideia da Von Regio, produtos? Como é que foi? Então, a ideia surgiu pela falta de produtos, unicamente pela falta de produtos monarquistas no mercado. Como um bom monarquista, a gente quer usar coisas que remetem ao império, né? Como um bom É verdade. monarquista, a gente quer coisas que remetem ao nosso orgulho pela nossa história, pela história do Brasil, pela história imperial brasileira. E eu não encontrava, né? A gente encontrava algumas coisas, loja de esquina, camiseta de R$ 8, com aquelas estampas que tu dá uma primeira lavada, a camiseta encolhe e mancha todas as outras camisetas. Então a gente encontrava esse tipo de coisa, né? E assim, eu gosto de. Não, eu não achava produtos, entendeu? E Sim, lá em 2016, em 2013, quando a gente fundou o Circo Monarca Brasileiro, eu, o Carmelo, o Lorival, o Rafa, a Vera Mate, que hoje que é assessora do Príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, enfim, toda aquela galera, surgiu uma ideia do Box Imperial, que era um sistema de assinaturas, enfim. Só que como todo bom sim. movimento monarquista, começa muito bem, depois, infelizmente, as pessoas vão perdendo a vontade, eu não sei dizer se é vontade ou se tem outras coisas para fazer da vida, é claro, né? Sim. Outras prioridades e acabam desistindo da ideia. Só que eu vi aquilo ali uma oportunidade, entendeu? Eu vi como uma oportunidade e peguei aquilo para mim e disse: se vocês não fizerem, eu vou fazer, né? Só que eu desisti da Sim. parte da assinatura e naquele mesmo ano eu voltei para casa, eu tinha que visitar um amigo meu que eu fazia décadas, e que desde 2013 mesmo, que ele mora em Hortolândia e eu não tinha, eu sempre disse que ia visitá-lo e eu não acabava não visitando. E naquele ano eu fui e já fui com a ideia de mostrar para ele o projeto, né? Sim. E despretensiosamente eu cheguei, conversei com ele e falei: olha, tem uma proposta para te fazer e tal, vamos conversar, vamos falar sobre isso.
e ficou por isso mesmo, naquele dia. No dia seguinte, ele falou, não, Vitor, vamos conversar realmente sobre isso aí, porque eu me interessei. Aí eu vi que a pessoa se interessou realmente, sabe? Sim. Eu dei uma pincelada por cima, assim, eu vi que ele realmente se interessou. Hoje ele é meu sócio na Von Region. Naquele mesmo dia a gente já tomou. Eu tomei um chopp, ele não bebe, infelizmente, porque gostaria que tomasse. E aí fomos tomar um chopp, brindamos e ali foi. Acho que 2 dias depois eu voltei para casa, começamos a falar sobre produtos, sobre fornecedor, sobre logo, sobre tudo, criamos todas as nossas páginas. Ah, e, e era para ser só Region, né? Não era para ser Von Region. Né? E daí com esse negócio de página, Instagram e tal, a gente não achou nada com esse nome, aí virou Von Region. Mas aí foi isso. Aí nesse momento eu conversei com ele, fizemos tudo. Fizemos tudo, na verdade, não, né? E veio com ele junto o meu sócio do Rio Grande do Norte, que é o Rodrigo Sensei, e ele. Um minutinho. Eu precisava, né? Eu não sou professor de história, entendeu, Felipe? Eu não sou professor de Sim, história. sim, Eu sim. gosto muito do Império. Eu tenho trocentos livros da época do Império aqui no meu escritório, que é, na verdade, meu quarto. E, mas, assim, eu não tenho a base. Eu não me sentia seguro para falar de falar uma coisa tão importante, entendeu? Sem ter alguém que assinasse para mim, que dissesse para mim que isso ali não, que isso aí tá certo, uma pessoa que estudou a vida inteira sobre o Império e tal. Por isso que eu chamei o Rodrigo Sensei. Quando eu fui apresentar para ele o projeto, ele se interessou tanto. Na verdade, eu apresentei o projeto para ele com o intuito dele ser um consultor, não como um Sim. sócio, entende? E ele se interessou tanto pela ideia, ele gostou bastante da ideia e perguntou se ele não podia ser sócio e tal. A gente resolveu umas questões e virou sócio também. Então somos de três estados diferentes, em três regiões diferentes. São numa ponta, outra na outra. Entendi. Mas aí a Von Regio tem representação em outras cidades ou só nessas três que tu falou? Só nessas três, somos só três pessoas. Três pessoas e Ah, o Eduardo, e que eu já é, considero, o Eduardo TV Imperial, que é o nosso parceiro desde o começo, é praticamente o sócio, né? Porque hoje, por exemplo, ele, dando spoiler, ele que está fazendo nosso YouTube, ele está editando nossos vídeos, então tem. é praticamente um sócio, né? Claro que não um sócio, Mas mas enfim, um parceiro muito mas grande na nosso. página, quem é que mexe na página? É você mesmo ou tem pessoas que mexem ou não? Depende da Divide. página, Felipe, depende da página. Por exemplo, no Instagram é somente eu. No Sim. Twitter é somente eu. E no Facebook, 90% das publicações é o Sensei quem faz. Só que aí, Ah, tá. Entendi. mas assim, 90% das publicações que o Sensei faz, eu boto no Instagram de uma outra forma, né? Pensando no layout do Instagram, entende? Porque o Sim. Facebook é uma plataforma e as pessoas consomem as imagens, as coisas diferentes do Instagram, que é diferente do Twitter. Então, eu não posso postar as mesmas coisas nos lugares, em diferentes plataformas e pensar que as pessoas vão reagir de forma igual, né? Então, Sim, assim, então entendi. ele faz as coisas lá, eu pego, reformulo, boto no Instagram e boto no Twitter. Eu sei que já tem muitas perguntas aqui, cara, muitas perguntas mesmo, muitos comentários. Eu não consigo ler todos, como eu te falei, tá muito rápido aqui os comentários, mas tem uma aqui que diz: eu sei que todo mundo já quer saber do tema, mas eu vou deixar o tema como a cereja do bolo. Não vamos entrar ainda no tema, que é discussão. A gente deixa Só para a não deixa cereja eu do falar bolo. porque eu falo muito, cara. Se eu Tá, desatar a tá. falar aqui, a gente Eu vai se também. perder no horário. Tem essa questão também. Nessa questão do horário aí no ao vivo, tem como tu apertar no ao vivo, ele te diz já quanto tempo já tá Ah, é? de Não live. sabia disso, Aperta aí, não. aparece a hora. Aí tu me Ah, diz, olha quanto tempo já só, tem? hein? Tem 15 minutos de live já, ó. Pô, já dá pra. Aí eu Oh, tem bastante tempo. eu vou direcionar aqui pro Vitor. Qual a chance do Brasil voltar a ser uma monarquia? O Bruno Barbosa tá perguntando. O que que tu acha, Vitor? Não, eu quero saber o que você acha, Felipe.
Qual é a chance? Jogou no meu. Jogou a bola. Passei a Olha, bola para ti. eu acho que no atual cenário político é muito complicado a volta da monarquia, inclusive é uma coisa que a gente vai tratar na questão do Dom Pedro Henrique, né? Porque eu estava lendo alguns livros, inclusive que foi escrito por jornalistas, né? O nome dele era o professor dos Santos, né? E o outro que é o professor Charles Cavalcante. Eles que falaram, tiveram testemunhos que falaram que de fato houve sim, né, um convite dos militares para que a monarquia voltasse em 65, precisamente. Eu não achei muita coisa sobre 56, sobre aquela do que tu falou sobre a questão do É a Getúlio Vargas, revolta né? da. Eu até anotei aqui para não esquecer, porque o nome da cidade é tão. É um Pois é, trava-língua. eu não achei muitas documentações sobre a questão da data específica de não. Jacarecongá, revolta da Jacarecongá, né? Foi uma revolta ali no, quando o JK assumiu, na verdade. Sim. E, Eu não consegui achar muitos arquivos, procurei no IHGB e tudo. Não achei muita coisa, muito escasso, assim. então, Inclusive nas. Felipe, a minha fonte que eu tomo por base, tá, são os próprios príncipes, nos vídeos dos próprios príncipes, entende? Sim, sim, Eu não sim, tomo base e tomo como base também uma publicação do Pró Monarquia, que é, né, o órgão dos príncipes. Então, eu sim, sim, acredito com certeza. que eles estejam falando a verdade, né? Sim, Sobre sim, essa de sim. 65, 64, 66, 63, tem que ver somente, Felipe, como é que foi feito, quem disse essas palavras, entende? Sim, Porque assim, eu acho que eu já ouvi falar também sobre 65. Pode ser que tenha ocorrido mais uma segunda vez, mas o que os príncipes contam é de 55, 56, né? Não 55, 56. E essa de 64, eu não sei, entendeu? Eu não tenho base para falar sobre essas. eu sei. Não, a gente vai falar, a gente pode falar das duas, não tem problema nenhum. Eu, Uhum. de fato, não encontrei essa de 56 nos arquivos, assim, de historiográficos, mas essa já de 60 e 65 eu já Uhum. encontro porque tem um livro, né, do professor Alexandre dos Santos, que o nome do livro é Dom Pedro Henrique, O Condestável das Saudades e da Esperança. É um livro que existe mesmo, aonde ele testemunha várias coisas de Dom Pedro Henrique. É um livro interessantíssimo até. E nesse livro ele vai falar sobre a restauração do Brasil Real, né? Também é um outro livro que é do professor Charles Cavalcante. Então, assim, antes da gente entrar de fato, né, no tema da live, eu acho que no atual cenário político, eu acho que a monarquia não volta. E eu acho que seria uma besteira a gente fazer um plebiscito É, agora, nesse exato momento, nesse contexto atual de conturbação e já se pegando em 2022, já que vai ter eleições presidenciais, então, assim, seria um tiro por nada, né? Não sei a sua opinião, Vitor, mas eu então, particularmente acho. a minha opinião, Felipe, em relação a isso, eu acho que, na verdade, os monarquistas nem deveriam pensar na volta da monarquia para amanhã. Isso não deveria Sim, entrar na cabeça das pessoas, entende? Eu sei que é um objetivo muito nobre, é um objetivo que todo mundo quer, né? Todo mundo gostaria, todos os monarquistas gostariam. Porém, eu acredito que pensar muito nisso acaba atrapalhando o processo para isso, para chegar a esse momento, entendeu, Felipe? Porque sim, sim, a gente entende que a gente que, por exemplo, eu não sei quanto tempo tu é monarquista, Felipe, mas eu tô desde 2007, desde 2011, no movimento monarquista. Então, já são 10 anos, né? 10 anos sim, aí e tem um movimento monarquista que já foi muito forte no passado, né? O movimento monarquista não começou agora. E a gente está do jeito que a gente está agora. Entende? Se fosse para a monarquia voltar daqui a 5 anos, eu acredito que a gente teria que estar muito mais forte. Tá sim, entendendo? Então eu, sim, eu acho que os monarquistas eles têm que pensar em fazer crescer o ideal monárquico.
entende? Sem perspectivas de quando isso vai, de quando eles acham que vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né? Se a gente fizer o trabalho certo, o trabalho certinho, né? Eu acredito que isso vai acontecer naturalmente, entendeu, Felipe? Eu não acho que a gente tem que botar datas ou dizer quanto a gente acha que vai ser, quando vai ser feito, porque efetivamente a gente não tem nenhuma ideia que isso, nenhuma ideia, Não, ninguém tem, sabe. tem, nem tem como A saber. pessoa que me Donald Trump falar, fala. eu acho que a monarquia volta no bicentenário, ou acho que a monarquia volta daqui a 10 anos, não tem base para isso, entende? Não tem nenhuma base. Então, assim, é necessário um trabalho muito forte educacional, né, até acredito Isso de mesmo, é uma. valores, valores, os valores que eu digo é de respeitar pai e mãe, entende? Eu paro por aí, tá? Respeitar pai e mãe, porque cada um tem seus valores, né? Cada um tem a sua vivência também, a gente não pode dizer o que a pessoa tem que pensar ou não. Eu acho que isso tem que vir da família da que a pessoa está inserida, né? Sim. Por isso que a monarquia ela é tão boa, porque ela dá liberdade para a família transmitir os seus próprios valores e não o Estado transmitir os valores que o Estado quer, né? Sim. Enfim, então acho que a ideia é essa, Felipe. Eu acredito que a monarquia a gente não tem que ter uma ideia, a gente tem que deixar a meta em aberto. Sim, com certeza. Eu... E dobrar a meta depois. Depois, não, dobrar a meta ele não precisa, porque daí, pô, só deixar ali aberto, só. Eu, eu acho assim, é uma coisa que eu sempre. Um dos intuitos de eu ter criado a Associação Cultural foi, usando as suas palavras, essa questão da restauração da identidade nacional. Entendeu? Eu acho que o Brasil, os movimentos republicanos, eles destruíram muito a nossa identidade nacional, eles destruíram muito a cultura, e todo dia, a cada dia, eles destroem mais. Inclusive, você vê o documentário do Brasil Paralelo sobre a questão da música. Então, assim, o Brasil, ele sofre muito, cara, de todos os lados, essa questão da revolução modernista, de todos os cantos. E aí um dos intuitos da associação é sair mais, não que não seja bom o lado ativista. Inclusive, eu até tenho uma live com o Rodrigo Brasileiro que ele fala sobre isso. Não é que não seja bom essa questão do lado ativista, mas eu acho que a questão cultural ainda precisa voltar muito para o lado cultural, entendeu? Da conscientização, levar em escola, fazer trabalhos e etc e tal. Então, assim, como você falou, bem disse, né? Eu também não acredito que nós devemos pensar em monarquia agora, né? Nos tempos. Primeiro que o contexto é muito conturbado, primeiro que a república não se entende, um plebiscito agora era um tiro pro nada, não ia ser legal. A gente vê a questão do. Ia ser que nem na Itália, se eu não me engano, fizeram plebiscito, a República ganhou e sepultou, acabou. Né? O que a gente tem de trunfo no plebiscito de 93 é que ele foi muito mal feito, que foi mal feito, foi um golpe aquilo ali, né? A gente pode bem dizer, foi um golpe, os príncipes não Sim, podiam aparecer, botaram um monte de dúvida na cabeça das pessoas, fizeram propagandas dizendo que a escravidão ia voltar, enfim, coisas que hoje eu acredito que não aconteceriam, mas eu acredito que a República ganharia, e com uma margem muito grande, e eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer, eu acredito não pelas pessoas, tá, mas pelo dinheiro envolvido, né? A gente sabe sim, que o dinheiro, a máquina ali é capaz de muita coisa. Se bem que a gente viu a eleição de um presidente aí que não tinha, né, base nenhuma e com 2 segundos de TV sim, conseguiu sim, ser presidente. Mas eu acho que para a monarquia ia ser um pouco mais difícil. Porque sim. se tu vai em discussões, qualquer discussão na internet, as pessoas não sabem nem qual é o significado da cor da bandeira do Brasil. Se perguntar que bandeira é essa que tem ali, essa aqui, Pode pegar, pode pegar. não, ela tá no mastro, tá presa no mastro. Tem uma ali, Tá. ó. Tem uma ali. Eles não sabem o que significa, né? Não sabem o que significa. Perguntam se é de alguma região do país, perguntam se é Se é de do estrangeiro, time se é de de algum outro futebol. país.
Já me perguntaram se era algum tipo de futebol. Então, eu acredito que com essa base ignorante, a República ganha fácil, entende? E é Sim, isso que com a gente tem que certeza. combater. A gente tem que informar as pessoas sobre os ideais monárquicos. E isso é muito difícil, ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, em que as pessoas não querem ouvir, né? Elas querem dizer, né? Elas não querem ouvir. Então, fica muito É, é difícil. aquele, é aquele famoso meme que diz, né? Você não está preparado para essa conversa. De Exato. fato, tem gente que não está preparado mesmo, entendeu? Não, E e assim, pode fala. continuar, Não, pode não, terminar. fale, eu tô te cortando, pelo amor de Deus, vai. Não, não, eu tô falando, essa questão de, você, de um plebiscito hoje ia remontar em 93, ia ser a mesma coisa de 93, que eu tive um exemplo, vou te dar um exemplo que eu escutei. Quando eu fui entregar, aí fazer a ação solidária de Páscoa, que a gente foi entregar as cestas básicas para famílias carentes, um rapaz, um senhor virou para mim, devia ter os seus 50 e poucos anos, virou para mim e falou assim, você, essa bandeira é da monarquia? Aí eu fiquei assim, falei, nossa, fiquei pensando, né? Aqui no meio desse povo aqui, nossa, será que Deus está suscitando aí um. Aí eu falei, sim, sim, é a bandeira da monarquia. Ele falou, você acredita que eu votei em 93 pela volta da monarquia? Aí eu falei, nossa, bacana, bora sentar, bora conversar. E aí ele me disse, só sendo breve, ele me disse que no dia do plebiscito, não, 2 semanas antes do plebiscito, tinha o papelzinho, né, do voto, e do lado Uhum. esquerdo, do lado de quem vê, né? Do lado esquerdo de Sim. quem vê estava monarquia e do outro lado estava parlamentarismo, presidencialismo alguma coisa, estava do outro lado. 2 semanas antes do dia da votação. Quando chegou no dia da votação, e como a maioria naquela Eles época era mudaram. formado por analfabetos, então eles iam, né, na visão, pô, é aqui que eu vou votar, é aqui que eu quero. E aí, no dia da votação, é inacreditável a falta De no ética, caso de caráter. eles chegaram no dia e eles trocaram. Então, os analfabetos que queriam votar na monarquia votaram no presidencialismo. E assim eles ganharam. Cara, é inacreditável. Ele me falou, eu votei na monarquia e não sei por que não ganhou. Como assim muitos outros. E aí, inclusive, falando com outro amigo meu, que é advogado, doutor Amin, ele falou que houve isso, que no dia eles inverteram os quadradinhos. Pois é. E tu sabe que isso faz uma grande diferença, né? É, Poderia. muito. É verdade, eu acho que mesmo assim, eu acho que a monarquia ia ser difícil ganhar por tudo que antecedeu antes, né? Não só pelo Sim, papelzinho, mas o papelzinho também mais um golpe republicano, vamos dizer assim. sim, sim. É. Vamos entrar agora no tema? Você quer fazer as honras da casa? Eu acho que era bom. Que você que deu a ideia. Vamos lá. Então, por que que Pedro Henrique não aceitou o golpe de 56? Depois tu fala de 64. Que Tá, sem parece que problema. são dois diferentes, né? Se foram os São mesmos. dois. Sim, sim. O de 56, o de 56, na verdade, eu acho que ele não ia aceitar nenhum dos dois, para deixar bem claro. Bem Não, claro que acho ele que não ia não. aceitar nenhum dos dois. Mas o que mais as pessoas perguntam, o monarquista ferido com o golpe de 89, claro que queria um contragolpe, né? Isso é óbvio. A gente fica pensando, por que que ele não aceitou? Por que que, por que que ele foi tão bonzinho, né? Ou alguns dizem até covarde de não ter aceitado. Bom, primeiro, a gente não está inserido no contexto do que aconteceu. A gente não sabe quais foram as pessoas que ofereceram um golpe de Estado. Primeiro, para começo de conversa, para ser mais pragmático, né? Tirando a parte do caráter do Pedro Henrique, que, claro, não ia aceitar de qualquer forma. Não estou falando Sim. só da parte, como é que eu posso dizer assim, eu esqueci, vamos lá. Enfim, ele não ia aceitar de qualquer jeito, porque o pessoal que ofereceu para ele não era nada dentro do exército. Era uma revolta, né? Que foi, se eu não me engano, em 12 dias ela foi dissolvida, né? E, enfim, Uhum. era uma revolta contra o governo JK, mas o JK já tinha assumido,
Então, assim, era um negócio praticamente impossível. Ele podia aceitar e podia sepultar a vida dos príncipes dentro do próprio Brasil, né? Eles podiam ser exilados Sim. novamente depois, porque, é claro, né, participariam de um golpe militar, obviamente eles não ficariam no Brasil. Então, é óbvio que eles não aceitariam. Por isso, mas também porque, como ele disse, ele não usaria de artimanhas republicanas para voltar ao poder, né? Então, assim, mas falando assim, pragmaticamente do porquê que ele não aceitou, tirando a parte do caráter que, ó, volto a dizer, óbvio que ele também não aceitaria, né? As pessoas têm que entender o contexto da oferta, né? A oferta não era boa, para começar de conversa, a oferta não era boa. E o príncipe não aceitaria, obviamente, porque ele também não participaria de um golpe militar. Então, assim, Sim. 90% dos comentários que fizeram no post que a gente faz sobre o Você E vocês Sabia, fizeram, né? vocês fizeram uma enquete, né? Vocês fizeram uma enquete. 90% dos comentários era contra o príncipe, dos comentários. E depois eu fiz uma enquete no Instagram, a maioria disse que ele agiu certo, e no Twitter a maioria disse que ele agiu errado. Só que as pessoas elas esquecem do contexto do negócio, né? Esquecem do contexto e esquecem do porquê que a gente é plebeu e eles são Sim, isso aí. imperadores, né? Porque eles são Sim. educados para isso. Então a cabeça do Pedro Henrique, ele gira, é outra. Eu tenho amigos, na verdade, que tiveram essa educação principesca que eles dizem, né? Educação Hum. principesca é uma coisa absurda. A pessoa, ela fica mais fechada, ela fica mais introspectiva, né? Mas em compensação, é uma educação que a pessoa, ela realmente, ela tem uma cabeça totalmente diferente da nossa. Ela vê as coisas de uma forma, pensando assim, mais para frente, mais para o futuro, né? Não aceita como é que eu posso, não aceita coisas corriqueiras, como, por exemplo, um abraço, não aceita. Mas, enfim, estou falando mais da parte educacional, para que para a gente é um Deus, é um ai Jesus, é um Deus assim, para eles é uma coisa normal que eles tiveram na adolescência. Então, assim, a cabeça de Pedro Henrique, de Dom Pedro Henrique, era mais pensada na família e nos brasileiros, né? E no movimento monarquista. Tem um chavão do Homem-Aranha que diz que com grandes poderes existem grandes responsabilidades, né? Sim, verdade. Imagina a responsabilidade dele em participar de um golpe, manchando o Ah, legado do Pedro II inteiro, da Dona não. Isabel, E né, ia ser uma derrota. de Dom Luís Inclusive, já. Maria. Enfim, seria uma derrota monarquista, porque, na verdade, a gente tem que pensar que a monarquia não é só. Ela não é só. A gente tá conversando sobre isso. A monarquia ela não é Sim, só o sistema e a forma de governo. A monarquia, ela transcende isso. Ela transcende isso. Está usando esse sim, fim ali, não é porque tu quer o sistema e a forma de governo monárquico, porque tu acha que é melhor. Não, porque existe sentimento nisso ali, entendeu? Existe um ideal. Então, assim, é um ideal que tem a ver com todas as virtudes do ser humano, entende? sim, Todas sim. as virtudes do ser É humano. uma Então, coisa que eu, é fala. uma coisa que eu, é uma coisa que eu sempre digo, inclusive fiz uma publicação lá na associação, é que a monarquia ela não é ideologia, né? Ela não é um pensamento reacionário, no caso de ter uma reação a alguma coisa. Ela é transcendental. Então as pessoas Exato. têm que entender, o monarquista tem que começar a entender que, de fato, a monarquia, ela é quando você lê o Santo Agostinho, A Cidade de Deus, você consegue entender que a monarquia, ela é o poder temporal, mas que tem ligação com o poder espiritual. Então já é uma coisa muito transcendental. Exato. Que se houver essa ruptura, já era, cara. Já esquece, não tem mais. Isso, Entendeu? tu perde a Todas as, confiança, total. todas as monarquias que houve essa ruptura desse poder transcendental, no caso, o poder espiritual com o poder. Esquece que cai, rui, não vai para frente. Tá entendendo? E aí, pegando um pouco já do gancho,
A monarquia, Dom Pedro Henrique, como eu te falei, teve um convite em 1969, 1965. No caso, é bom que as pessoas que estejam nos escutando anotem que são dois livros muito bons. O primeiro livro é do Alexandre dos Santos, que é Dom Pedro Henrique, o Condestável das Saudades e da Esperança, e um outro livro também, que é Pela Restauração do Brasil Real, que é do professor Charles Cavalcante dos Santos. Os dois tiveram um testemunho assim, no caso, foram até Dom Pedro Henrique, ele morava em Jundiaí do Sul, né, uma cidade, acho que do Paraná, né, acho que é Paraná, né, se eu não me engano, é Jundiaí do Sul. Eu Ah, tenho não até sei. que ver aqui, para não falar besteira, até que ver aqui. É Jundiaí do Sul, é uma cidade do Paraná, mas enfim. E Dom Pedro Henrique é chamado pela alta classe, no caso, alta autarquia dos militares em 64, 65, e eles dizem, no caso, dão um convite para Dom Pedro Henrique para que ele, junto com os militares, assumisse o Brasil e transformasse o Brasil em uma monarquia novamente, uma monarquia constitucional parlamentar. Mas, se você for ver, o contexto da época é um contexto totalmente diferente. Você vê, você vê o terrorismo no Brasil começando a pipocar, você vê a intervenção da Rússia, você vê a intervenção de Cuba, a inteligência do Brasil, na época, já tinha comprovado que em 64 tinha, de fato, no caso, tentáculos do comunismo aqui dentro. Então, assim, se ele aceitasse, como eu te falei, tudo é o contexto político da época. Eu acho que se ele tivesse aceitado, como ele escreveu nesse livro dele, do Alexandre dos Santos, ele diz que eu não aceito que a monarquia volte, no caso, com um golpe, porque por um golpe ela foi retirada. Então, eu não acho viável isso, ela voltar por um golpe também. E aí, muitos monarquistas até hoje daquela contestam porque ele deveria ter aceitado não, mas eu acho que não. Eu acho que assim, se fosse no caso, porque o regime militar ele foi legal e o presidente na época não estava mais no poder, o Mazzilli que assumiu, então a monarquia se voltasse não seria um golpe porque teria eleições, não ia ser legal, não ia acontecer. Eu acho que se aconteceria se depois que o Figueiredo saísse, ele tivesse feito uma votação. Eu acho aqui que poderia voltar, não sei também. São várias, assim, vários pensamentos que fazem a gente ver que de fato Dom Pedro Henrique ele tem essa educação, como você falou, uma educação principesca, né? Ele tem essa educação de ver o Brasil, né, com os olhos de um amor, né? De que não simplesmente, eu quero o poder, como a gente vê na República, que, como diz parafraseando a ex-presidente Dilma, a gente faz o diabo, né, junto com Lula, a gente faz o diabo para ter o poder. E não é bem assim, entendeu? Então, acho que a monarquia, como ele falou, a monarquia tem que retornar com a vontade do povo, entendeu? Ela tem que Só voltar com a assim ela será legítima. Isso, só assim ela será legítima, foi o que ele falou. Então, só assim ela vai ter legitimidade. Então, aí que entra a Von Region, aí que entra a associação, aí que entra os diversos círculos, que é levando o ideal monárquico, levando a restauração da identidade nacional e propagando esse resgate do patriotismo. Porque, um exemplo, Vitor, eu vou te fazer uma pergunta. O que que hoje o Vitor vendo a Von Regio, no caso, como página, também como uma ideia que alavancou, graças a Deus, mas hoje, o que que a Von Regio, a Associação Cultural Princesa Isabel, os outros grupos, círculos monárquicos espalhados pelo Brasil afora, têm feito para restaurar o patriotismo do bicentenário da independência do país? O que que a Von Region Não, tem no caso, feito? assim,
Não, a Von Regio, a É porque associação, os vários círculos. Ah, porque assim, eu jogo isso no é uma montante, todos sinuca de nós. bico, cara. Isso aí é só É. uma pergunta, não é só uma pergunta que se faz, né? Não, não, Me responda você, Felipe. não, eu posso responder, não, eu posso responder. Respondo até com uma educação. Eu acho que a gente tá fraquejando. Assim como a associação, assim como o Von Regio, assim como círculos. Por quê? Porque se você vê nos registros históricos, quando deu o centenário da independência, os 150 anos da independência, o Brasil estava fervilhando, cara, que nem uma Copa do Mundo. E os 200 anos já tá bem aqui e a gente não vê nem falar. Não se fala em rádio, não se fala em jornal, não se fala, só se fala em um grupo nosso mesmo, monarquista. A gente não vê as outras. Tá entendendo o que eu tô. Então, assim, eu acho que volta da monarquia é uma coisa, não chega a ser uma utopia, é uma realidade, mas é uma realidade que a gente tem que lutar para que ela aconteça, entendeu? Com essa questão do resgate da alta cultura. Não sei se você está me entendendo. Eu te entendo, Felipe, mas eu vou discordar um pouco, se tu me Não, permite, com certeza, dizer com que certeza. com 150 anos do Brasil, o contexto era diferente, né? Com certeza Sim, o brasileiro era mais educado, eu acredito. Nós tínhamos quase 50 anos atrás, provavelmente, a educação moral e cívica nas escolas, né? A gente respeitava os nossos pais, a gente tinha essa. sim, sim, Então, assim, a chance da monarquia voltar em 50 anos atrás era muito mais forte que hoje, entende? sim, sim, concordo, Porque concordo. o ideal patriótico de 50 anos atrás era muito maior. E a culpa não Sim, é da Von Region e nem da Associação Cultural Princesa Isabel que isso sim, aconteceu. Isso é uma construção que vai muito além das nossas forças, entendeu, Felipe? entendo, sim. E é Não, eu claro não que. falo nem. Não, não, sim, não, calma. Mas é claro que a Von Region tem que fazer força para que isso volte. Mas a gente tenta Sim, fazer pelas nossas forças, né? A gente tem que buscar meios para que isso aconteça, né? Eu não sei, talvez um grande projeto, mas a Von Region, ela não é uma página e não é um movimento monárquico. Apesar de eu ser um monarquista e os meus dois sócios também, sim, sim. ela nunca se vendeu como um movimento monárquico. Eu não estou tirando meu da reta, não é nesse caso. Não, É por eu isso. lhe entendo perfeitamente. O que eu digo é que a Von Region ela trabalha com produtos e a gente está fazendo exatamente isso. Produtos dedicados ao bicentenário da independência. Então, assim, Sim, a Von Region já está trabalhando no bicentenário da independência e esses projetos já são desde 2017, entende? sim, entendi. É claro que existiu intempéries nesse processo, alguns já eram para ter sido feitos, outros já eram para estar sendo feitos agora, e infelizmente com pandemia aconteceu um monte de coisa, mas enfim, o bicentenário está aí e a gente não tá parado, né? Sim, sim, O que a Von Region propõe é resgatar o amor pelo Brasil através dos nossos produtos e através, talvez, se a gente for maior e comportar isso, com patrocínios ou ajudas para que outros ideais aconteçam, né? Outros projetos aconteçam nesse sentido. Né? sim, Eu sim. acredito que a Associação Cultural Princesa Isabel aí em Belém está fazendo exatamente isso aí Sim, do com jeito que certeza. você pode fazer. A gente Sim, também, provavelmente, claro, você deve ter o seu trabalho, todos os outros sim. também. Né? Só que não dá para pedir para o movimento monarquista, porque também tem outra coisa que pouca gente percebe. Vocês já perceberam como é que é feito o movimento monarquista hoje? São jovens, universitários, né? Muitos É dependentes isso dos mesmo. próprios pais. Então, assim, o movimento monarquista hoje é composto praticamente de garotada, né? Como a Botar a gente estava responsabilidade conversando, porque da garotada de criança mesmo, entende? 10 anos, 11 anos. Exatamente. Os atuantes, os militantes, vamos dizer assim. É claro que existem muitos monarquistas aí por trás das cortinas, né? Mas o que não é ruim também, não é uma crítica, pelo amor de Deus, eu acho que cada um faz o que quer. Mas existem também os bandeiraços do Rodrigo, enfim. Mas tu pensar que o movimento monarquista hoje é composto, na maioria, por jovens,
né? Não tem muito o que fazer. E os jovens que pensam na internet, 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 esquecem do movimento de rua, né? Esquecem desse movimento que é necessário, de se mostrar para o povo que não está na internet, para a avó que não tá, que não tem acesso, ou que não quer, ou que não entende, né? Então, assim, claro, existem outras coisas que podem ser feitas, mas essas coisas grandiosas, o Brasil fervilhando, isso vem muito mais de como era o Brasil antigamente, como é o Brasil hoje, na verdade, como o mundo está hoje, né? Não só o Brasil, como o mundo inteiro. Né? Sim, Muito mais, eu odeio essa palavra intolerante, mas é real, né? É muito mais pensando em falar do que escutar. sim, entendi. Muito bom. Assim, pelo amor de Deus aí, às pessoas que estão acompanhando a gente aqui, a gente não está tretando, não, pelo amor de Deus, hein? São só as Claro que opiniões, não, assim, a gente já está aqui pensando já em como fazer. No caso, eu tenho aí eu não posso dar spoiler, né? O Vitor já deu um spoiler falando que vai vir muito material aí pro Bicentenário, já deu um spoiler. A gente da associação também tem um material aí que a gente está pensando em fazer, em lançar em 2022. Inclusive, quem sabe não, depois até posso falar com o Vitor aí, um negócio bacana que a gente já está encaminhando. Então, fala assim, eu comigo. acho que eu acho que a gente deveria e se esforçar, no caso, mais em ocupar espaço, entendeu? O pessoal fala, o príncipe Luiz Felipe está fazendo uma frente parlamentar, ou fez uma frente parlamentar em 2019 no Congresso Nacional para dar autonomia aos municípios e descentralizar todos eles de Brasília, né? No caso, Sim. assim, é uma coisa muito boa, cara. Muito boa mesmo, né? É uma ideia, é uma frente muito interessante, cara. É assim que a gente começa. E assim, eu acho que a gente, no caso, como grupo, como associação, como página, a gente faz um trabalho muito. Cadê? O rapaz falou aqui, pô, pega meu dinheiro logo, Vitor, para Eu aí. tô além disso agora. Eu posso ser obrigado. E aí, e aí é Legal. isso, Vitor, entendeu? Agora voltando ao tema de novo, já de 64. Depois você fala do outro, de 56. Assim, o de 64 é aquilo que a gente viu, né? É um Brasil da época do regime. Então, eu acho que se o Dom Pedro Henrique tivesse aceito, provavelmente hoje, hoje a família imperial toda deveria poder estar exilada no país. Com certeza, com certeza. A Com República certeza, não e ia deveria perdoar, ia estar mandar, mesmo. ia Aí, mandar. aí é que tá. Daí, se isso acontecesse, provavelmente metade dos monarquistas também iria. Os que não queriam É, que ele aceitassem iriam pedir para ele se exilar mesmo, entendeu? Porque mas assim, um golpe de Estado é muito complicado, cara. É, é É verdade. muito Mas assim, complicado. eu tenho uma opinião pessoal, eu não sei se você tem a sua, mas Dom Pedro II, ele deveria ter escutado o Tamandaré e os outros e ter investido numa contra-revolução de 89? O que você acha? Agora indo mais um pouquinho para trás, já saindo do Dom Pedro Henrique, indo mais um pouco mais para Que trás. deveria, todo mundo acha que deveria. Acho que não existe um monarquista que não quisesse que ele que desse contra-golpe, porque lá ele foi o golpeado, né? Não, Foi. ele que foi o golpeado. Só que Dom Pedro II, no final da vida, ele já estava muito doente, então eles se aproveitaram disso, né? Botaram, na verdade, Sim, sim. dois doentes, né? Porque o Deodoro também estava doente naquele dia, Tava. Muito. muito doente, mas o Benjamin conseguiu botar ele num cavalo, nem sei se era um cavalo, e gritar Viva o Imperador e destituiu o gabinete que ele queria, né? E ele conseguiu enganar o Marechal ainda, que tanso e corno, né? A gente pode xingar aqui, nem sei. Só não pode palavrão, mas o resto pode xingar. Tanso e corno pode, né? Enfim. É claro que a gente queria, a gente sente, lendo as páginas dos livros em relação ao golpe, é de chorar, né? Porque não só ele, como Condé também queria, a princesa Isabel, que já tinha um terceiro reinado ali, né? Quando ele foi se tratar na Europa, ela já tinha meio que assumido tudo, né? Sim, sim. Tanto que quando ele foi se tratar na Europa, as pessoas diziam na época que o barco onde que ele estava, né, o navio que ele estava, era uma esquife imperial, né, que ele não voltaria.
quase sim, morreu também no próprio dia da abolição da escravatura, ele estava muito mal, né? Contam os sim, livros. Enfim, ele conseguiu retornar e ele não. Bem provável, ele é. Bem provável, não, pelo menos pelo que os livros dizem, ele era bem turrão, né? sim, Era sim, sim, bem monocrático. Então, assim, o que ele tava, o que ele podia decidir, ele decidia e acabou. Né? Então, bem provável. ah, eu- assim, enfim, resumindo, eu queria que ele tivesse contragolpeado, mas eu entendo pelas circunstâncias e pelo que aconteceu, pelos netos que não estavam com ele, ah, eu entendo por que ele não contragolpeou, entende? E a gente pensa também. sim. Ou talvez ele não acreditou que aquilo ali fosse muito para Fosse frente. para frente. É, Eu acredito que, na verdade, que ele só se deu conta quando ele realmente foi conduzido para o navio, né? Que ia levar ele lá, que eu não lembro agora o nome, mas enfim, que levou eles pro exílio. para França, né? Para No França, exílio. Não, mas o. Oi? Charter, acho que é Charter, Não, não, Charter, era um não é? brasileiro. Era um brasileiro. Depois botaram eles num barco, depois levaram pro navio, enfim, Ah, tá. foi Sim, um sim, sim. negócio. Foi um negócio assim. E eu acho que ele só se deu conta ali. Eu não sei os que estão nos seguindo se eles acham isso também, mas eu acho que ele só se deu conta de que o golpe havia acontecido realmente quando ele foi efetivamente exilado. Se bem que, né, que ele já assinou, ele já tinha assinado tudo, um governo, Sim. enfim. E Eu tu, o acho, que eu você acho acha? que eu acho que que é a mesma, no caso, o mesmo raciocínio. Dom Pedro, ele, além de ser muito assim, muito turrão, né? É, Ia ser muito, mas ele tinha um amor muito grande pelo Brasil. E aí tem alguns relatos na historiografia que dizem que ele chegou pro Almirante Tamandaré e disse que ele não queria derramamento de sangue, né, de brasileiros. Ele não queria porque até então o que eles queriam era levar ele para Belo Horizonte, né? E de Belo Horizonte fazer a contra-revolução, no caso encabeçada pelo Condé. Mas ia ser muita, muita morte, cara. Ia ser muita morte, não ia ser legal. Eu acho que ele via o Brasil e os brasileiros assim, como a gente vê hoje Dom Bertrand. É um povo de bom coração, que não merece padecer, entendeu? Uma coisa que eu presenciei foi na ação caritativa que a associação fez. Um povo sofrido, cara, mas que não perde a esperança de um Brasil assim. Toda hora que a gente ia falar, eles perguntavam que bandeira é essa, a gente explicava, é da monarquia, não sei o quê, de imperador, nós tínhamos príncipes, princesas, nossa, eles ficavam assim. Então, assim, resumindo, fazendo um resumão, eu acho que Dom Pedro, ele não quis esse sangue amigo, entendeu? Ele não quis essa guerra civil que iria se transformar. Então, eu acho que assim como Dom Pedro Henrique, os dois tiveram mesmo que o mesmo pensamento e em tempos distintos, que era a preservação da nação, do povo e também de não macular a monarquia, que seria macular, entendeu? Aceitar o Dom Pedro II aceitando um contragolpe, no caso uma contra-revolução, iria derramar muito derramamento de sangue. E aí tinha Mas, áreas. Felipe, que derramamento de sangue, tu acha que existiria muito derramamento de sangue? Eu acho que existiria, assim, não muito, mas iria haver, porque Benjamin Constant tinha um apoio da escola do Exército, né? No caso, a escola oh meu Deus, que é ali da Praia Vermelha, que agora é antigamente era uma escola científica. Ele tinha apoio dos alunos, dos cadetes, dos oficiais. E não só dos cadetes, tinha apoio também dos jornalistas, do Aristide Lobos e uma outra classe, que era uma classe mais republicana. Eu acho que não seria um derramamento gigantesco de sangue, mas iria macular, porque os jornais iriam espalhar para a Europa toda que Ah, houve não, uma guerra sim, civil. a mácula eu acredito que aconteceria. Eu só não acho que haveria tanto derramamento de sangue assim, entende? Eu acho que foi uma desilusão do Dom Pedro II, né? E eu não, eu vejo, eu acredito nisso que tu me falou, claro, mas eu acredito que Dom Pedro II contra-golpeando, muitos deles recuariam, entende?
Eu não sei Sim, se poderia. a própria ameaça de um contragolpe, eu acho que eles recuariam, eles não voltariam, eles não, eles não, como é que eu posso dizer isso? Eles não guerreariam com Dom Pedro II, é isso que eu quis dizer, entende? Tem alguns historiadores que eles partem do mesmo pressuposto que eles não iriam para frente, porque muitos deles tinham o exemplo da Guerra do Paraguai. Condé, quando chega, sai dizimando todo mundo. Tipo, não poupa criança, não poupa velho, só deixa as mulheres, leva, entendeu? Então, assim, Uhum. muitos historiadores têm esse mesmo pensamento, de que muitos iriam recuar. Mas eu acho que iria ter sim não, assim, eles iam, no caso, fazer uma barreira, mesmo que seja pequena, eu acho que iria ter uma barreira, entendeu? E já trazendo para Dom Pedro Henrique, seria a maculação de sofrer de novo um exílio, e aí o movimento monarquista seria criminoso, como Ah, era, né? também. Até, entendeu? Tem Também isso. tem isso também, gente. Hoje nós estaríamos presos. Estaríamos todos presos fazendo essa live aqui com risco de ser processado e ser A preso. clandestinidade, né? Provavelmente eles bloquearia nosso sinal no meio, enfim. É, entendeu? Então, é isso. É bom para as perguntas. Tem muita pergunta aí, Vitor. Mas assim, a pressa é que tem 4 minutos de live aqui. Não sei se o Quatro- Instagram vai deixar a gente por mais Não, tempo. não, ele encerra. Dá uma hora, ele. Deixa eu pegar uma Vamos ter aqui, bora ver se eu. 4 minutos. Vamos ver aqui. Não tem nem como ver que são tantas. Ó, o rapaz falou aqui, um tal da Marciel Alexandrino. Se a Von Region passasse em comerciais de TV, o burburinho já não começaria? E aí, Vitor? Eu acho que foi uma afirmativa. Começaria. Com certeza começaria. Acho que a própria novela. Tem muita gente que critica a novela da Globo, né? Mas essa última novela da Globo, não é nos tempos do Novo Mundo, né? Ela foi boa para o movimento monarquista. Só tu vê a quantidade de pessoas que começou a entrar, oxigenar o movimento, ou pelo menos nas pesquisas procurar saber mais sobre o Brasil Império. Né? Tu vê ali, por exemplo, o Paulo Resulti com os livros dele nos primeiros lugares, né? Que são pessoas comprando livros sobre Dom Pedro II, não interessa. Muita gente que, mas o Paulo Resulti não é monarquista, não interessa. São livros sobre Dom Pedro II em que ele fala sobre a história de Dom Pedro II muito bem e que Sim, sim. estavam em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar nas vendas. Então, assim, a própria novela ela dá um boom no movimento monarquista quando ela é muito bem, quando ela é bem feita, né? Claro. Sim. E claro que uma propaganda em horário nobre, é óbvio que, né, se alguém quiser patrocinar a gente para a gente ter uma Olha aí, propaganda, ó. Já provavelmente, manda um direct. provavelmente o nosso site não comportaria tamanho tráfego de pessoas tentando saber o que é a tal da Von Régia. Mas enfim, quantos minutos falta? Tem mais 2 minutos. Então, quer fazer as considerações finais? Já se despedindo? Já, vamos nos despedir. Só deixa eu falar que tem uma pessoa aqui que falou que Dom Pedro II, acho que Dom Pedro estava cansado até para lutar. Eu também acho. Eu parto Sim, desse pressuposto de que ele estava muito cansado já, fim da vida e muito doente, e por isso que ele não foi para frente. Se fosse Dom Pedro II da Guerra do Paraguai, já era outros 500, né? Ou da já, já. questão Christie, porque teve, É, entendeu? Não foi, não dá para chamar Dom Pedro II de covarde, porque Dom Pedro II ele já teve outros momentos da vida em que ele foi muito corajoso, né? sim, sim. Então tá, Felipe, eu quero agradecer vocês todos, né? A nossa live foi um sucesso estrondoso de audiência, fiquei muito feliz. Muito obrigado pro pessoal que acompanhou a gente. Vamos ver se a gente faz outras mais para frente, porque tens muito conhecimento, Felipe. Fiquei muito feliz com o teu conhecimento transmitido aqui pra gente. Inclusive, a gente pode fazer, a gente pode fazer uma live pelo StreamYard, que faz no YouTube, né? Diretamente no YouTube, que lá pode botar até uma conferência de 20 horas que não tem problema. Não, mas daí cansa também um pouco, né? Faça Mas suas enfim, considerações, pelo amor de Deus, faltam 30 segundos. eu quero agradecer ao pessoal da Von Regio pelo convite, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Sigam a página da Von Regio, compartilhem.
comentem, curtam, siga a página da associação, comentem, curtam também. E é isso. Muito obrigado. Ave Glória, Ave Império. Dom Luiz é o sinal de união a todos nós. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Valeu, Obrigado, Vitor. Felipe. Obrigadão aí, hein, mano. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.